Se um leitor abrir o teu livro e nas primeiras páginas ele não sentir nada, acabou. Ele vai fechar o livro, vai deixar uma má avaliação e provavelmente nunca mais vai voltar a ler. E a maioria dos escritores nem percebe que o maior problema não é a escrita, é o começo do livro. Neste vídeo eu vou-te mostrar exatamente aquilo que tu precisas de saber para conseguires criar um início impactante e que faça o teu leitor ficar agarrado àquelas páginas, mesmo que sejas um iniciante. Vou explicar o erro número 1 que está a destruir o começo de muitos livros. Vou mostrar uma estrutura simples que podes aplicar no teu livro e ainda vou mostrar um exemplo de como é que eu comecei o meu livro para que tu consigas perceber tudo aquilo que eu te estou a dizer na prática. Olá, se ainda não me conheces, eu sou o Bruno Barreira, um escritor de alta fantasia. Estou assim de terminar o meu primeiro livro e o meu trabalho aqui com este canal é ajudar todo o tipo de escritores a conseguir finalmente publicar o seu livro de forma independente. Portanto, se tu és escritor, segue-me, porque tenho a certeza que todos estes vídeos vão ser extremamente úteis para ti, uma vez que estás na mesma fase que eu. Eu vou-te explicar uma coisa, escritor. O leitor não te deve nada. Se tu achas que ele vai ler o teu livro porque tu tens uma história de vida interessante, ou porque aquele livro era o teu sonho, ou quem sabe o leitor gosta de fantasia e tu, olha, estás a escrever um livro de fantasia. Se achas que o leitor vai ler o teu livro só por causa disso, tu estás muito enganado. A maior parte das pessoas que estão a começar a escrever um livro conhecem muito bem a ideia que querem pôr no livro e, portanto, querem mostrar essa ideia ao mundo. E eu acho que isso é muito bom. O problema aqui é como é que tu mostras essa ideia. Porque eu digo-te já, se tu fores começar o teu livro com uma descrição gigantesca do teu mundo, ou explicações longas que ninguém perguntou, ou talvez a rotina normal de um personagem, isso, desculpa, mas é chato. As pessoas não querem abrir um livro e sentirem que estão a estudar. Elas querem uma história. Imagina começares a ver um trailer de um filme, mas esse trailer não tem movimento, não tem uma fase impactante, não tem nada que te faça perguntar o que é que será que vai acontecer. Tu chegas a metade do trailer e já estás aborrecido. Portanto, o verdadeiro objetivo nas primeiras páginas não é explicar o teu mundo, não é impressionar, nem é ser bonito. É única e simplesmente fazer o leitor querer vir à página. E como é que tu fazes isso? Tu vais começar o teu livro com uma estrutura muito simples. Tenta responder a estas três perguntas. Quem é o protagonista? O que é que está errado ali? E o que é que pode piorar? E agora deixa-me explicar tudo. Quando o leitor percebe quem é que é aquela personagem, o protagonista, não é? Ele no início já vai perceber se está a gostar ou não do protagonista. E isso já é meio caminho andado para as coisas correrem bem. Agora, o que é que está errado ali? Mostrem algum tipo de desconforto, algum conflito ou talvez uma ameaça. E isso já vai despertar aquela curiosidade, aquele bichinho atrás da orelha do leitor. E depois a cereja no topo do bolo é o que é que pode piorar? E essa vai ser exatamente a promessa, ou seja, uma tensão futura. O leitor termina o capítulo já a querer saber o que é que pode ser que vá acontecer. E porquê é que isto acontece? Porque o povo quer é sangue. Portanto, se não tiver a acontecer nenhuma destas três coisas, o leitor provavelmente não vai continuar a ler. Eu sei que querem detalhar o vosso mundo, querem explicar aquelas coisas todas ao vosso leitor para que ele realmente perceba do que é que se trata aquele livro, mas em vez de se contarem, mostrem. Não precisam de mostrar no primeiro capítulo. É muito mais interessante quando deixam aquele mistério, quando o leitor não faz mínima ideia do que é que se está a passar no livro. Oh Bruno, mas isso não é mau? Pelo contrário, é muito bom, porque isso só vai fazer com que o vosso leitor queira continuar a ler para perceber o que é que está a acontecer, para conseguir responder àquelas perguntas que tu, escritor, criaste. Obviamente vocês não vão ter o livro todo assim, não é? Eu aqui só estou a falar do início. O início precisa de ser misterioso, precisa de criar aquele impacto que eu te estive a dizer. Bruno, eu já percebi, mas como é que eu meto isso na prática? O que é que eu posso fazer? Tu podes começar o teu livro com, por exemplo, o teu protagonista a tomar uma decisão extremamente difícil que vai mudar o rumo daquele mundo. E a maneira do teu leitor perceber que aquilo é uma decisão difícil pode ser até pela reação dos outros personagens, ou pela maneira como o teu protagonista está a pensar, por exemplo. O protagonista pode começar no meio de uma batalha em que ele é o líder e a decisão que ele tomar vai impactar em todos os membros da equipa dele, por exemplo. Podes começar também com uma consequência de algo grave que o teu protagonista fez ou que alguma personagem importante na história fez. Isso já vai dar ao leitor aquele mistério de o que é
que está a acontecer aqui, o que é que se passa, que tipo de escolha muito errada é que este personagem fez, e pensa assim, se o leitor gostar do personagem e perceber que ele fez uma coisa muito má no passado, ele vai querer continuar a ler para perceber o que é que aquilo foi. Podes começar também com algo normal, mais algo errado. Como assim, Bruno? Algo normal, mas errado? Sim, por exemplo, começares o dia-a-dia de um personagem, só que esse personagem faz escolhas muito erradas e, portanto, há de acontecer alguma consequência muito má. Isso é só uma ideia, ok? E digo-te já que eu comecei o meu livro com esta mesma opção, criar algo normal e misturar com algo que está totalmente errado. E para tu perceberes um bocadinho melhor aquilo que eu quero dizer, eu vou deixar aqui o exemplo prático daquilo que eu escrevi. Portanto, mete os fones, pega nas pipocas e eu desejo-te um ótimo filme. O sol atravessava os vitrais coloridos do meu quarto e pintava padrões dourados nas tapeçarias e no mármore polido do chão. As cortinas de veludo ondulavam suavemente com a brisa matinal e o perfume, a madeira encerada, misturava-se com o aroma distante das flores do jardim real. Vamos lá, pequeno mundo. Mais um dia. Suspirei e espreguicei-me, sentindo os lençóis de seda deslizarem sobre a minha pele. O silêncio ainda reinava, interrompido apenas pelo murmúrio do vento e pelo estalar distante das carroças a atravessarem os caminhos de pedra do palácio. De súbito, bateram à porta. Entre, respondi. A porta abriu-se e uma jovem criada entrou com um tabuleiro nas mãos. Os cabelos curtos e avermelhados emolduravam-lhe o rosto nervoso. O seu pequeno almoço, Vossa Alteza. O aroma da comida chegou antes de sequer olhar para o tabuleiro. Pão quente, figos maduros, mel espesso escorrer em fios dourados, um cálice de vinho rubro, provavelmente escolhido da adega do rei. Inspirei em fundo e olhei para a travessa como se ali estivesse algo venenoso. Suspirei, passando a mão pelo cabelo escuro e desalinhado. Podes deitar tudo fora. Ela ficou imóvel, os olhos castanhos arregalados, como se tivesse acabado de ouvir um crime. Mas, Príncipe Liv, foi o rei que mandou preparar este pequeno almoço para si. Claro que foi. Inclinei-me ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. E como é que disseste que te chamavas? O meu nome é Vivian, Alteza. Pousou o tabuleiro com todo o cuidado na mesa à sua esquerda e tentou fazer uma saudação apressada. Um gesto mal ensaiado. Certo, já percebi que és nova aqui, por isso vou dar-te uma informação valiosa. O rei, esse grande estratega, esse visionário, fiz uma pausa dramática antes de sorrir de lado. É um canalha de linhagem refinada cujo talento para a perfídia só é superado pela sua absoluta falta de escrúpulos. Ela arregalou ainda mais os olhos, o choque estampado no rosto. Bem, continuei. Ergui-me da cama sem pressa, sem pudor. Hoje planei roubar fruta pela cidade. Queres vir? Atravessei o quarto e alcancei o suporte mogno onde o meu robe estava pendurado. Ouvi um engasgo abafado atrás de mim. A rapariga, vermelha como vinho do tabuleiro, virou-se de costas num movimento brusco. Sorri. O dia prometia. E então, o que é que tu achaste? Pode ser que eu ainda vá mudar aqui e ali, mas espero que tu tenhas percebido um bocadinho daquilo que eu quero dizer. Aquilo que tu acabaste de ouvir são as 2 primeiras páginas do meu livro. E o exercício prático que eu quero que tu faças é exatamente esse. Vais ler as 2 primeiras páginas do teu livro e vais-te perguntar porquê é que o leitor vai querer continuar a ler. E já agora eu faço-te essa pergunta sobre aquilo que tu acabaste de ouvir. Porquê é que tu vais continuar a ler? Tenta responder. Obviamente que se tu não gostas de fantasia, talvez não vais gostar daquilo que tu tiveste a ouvir e talvez não tenhas uma resposta para mim. Mas se tu gostas de fantasia, o que é que te causou aquela intriga ou aquela vontade de querer continuar a ler para saber o que é que vai acontecer? O que é que aconteceu ali no meio? É exatamente isso que tu vais tentar responder em relação ao teu livro, para que os teus leitores sintam que estão a ler realmente uma história e que não estão a estudar. Pensa assim, um bom início não salva um livro mau, mas um mau início mata completamente um livro bom. E é por isso que tu tens que ter muita atenção nesta parte do começo, principalmente se tu venderes livros físicos. A pessoa pode chegar lá, ler a primeira página, fechar e ir embora. É muito fácil o teu leitor decidir em poucos minutos aquilo que para ti levou horas imensas de trabalho. E é por isso que criar um bom início é exatamente o que tu precisas para começar a melhorar muito mais a tua história. E se tu chegaste até aqui, comenta um bom começo para eu saber que tu estás mesmo interessado e que realmente vais conseguir criar aquele primeiro grande impacto nos teus leitores. Subscreve, deixa um like, isso já me ajuda muito e vai fazer com que o YouTube te entregue mais vídeos como este. E para já, resta-me desejar-te umas boas leituras e uma boa escrita. E vejo-te num próximo vídeo.